Olá, casamento, agora a parte 6, é sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor na Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. E hoje eu quero falar sobre comunicação. É algo muito importante dentro do casamento, comunicação. E o que é comunicação? Segundo o dicionário, comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a uma outra pessoa de maneira que ela entenda aquilo que você está dizendo. Isso é comunicação. Observação é que ela é muito importante para o desenvolvimento, para a manutenção de um relacionamento saudável entre esposo e esposa. Há 4 níveis de comunicação que eu quero falar sobre ele de uma maneira bem resumida. E o nível 4 é a comunicação superficial. É aquela comunicação que é usada expressões como bom dia, boa tarde, como você vai? Será que vai chover hoje? Nossa, que calor que está fazendo. A comunicação, ela se resume nisso, nesse nível 4. No nível 3 é a comunicação limitada. No caso do casal, ele está satisfeito em simplesmente relatar os fatos sobre os outros, não de si mesmo. Não é feito nenhum comentário substancial dos fatos. O indivíduo não sai da casca para se dar a conhecer sobre o que ele pensa e sobre o que ele sente. Esse é o nível 3. O nível 2 é a comunicação semi-aberta. É o início de uma comunicação real. É o início. Aqui a pessoa está disposta a correr o risco de expor suas ideias e soluções próprias. Bom, o nível 1 é a comunicação total ou a comunicação ideal, aonde existe a disposição de compartilhar com o outro sobre os seus sentimentos, as suas frustrações, os seus ideais, os seus pensamentos, seus planos, sem medo de rejeição, baseado na verdade e na honestidade. Muitas vezes, alguém fica lá, olhando fixo para um lugar e a outra pessoa diz: no que você está pensando? E o outro diz: é nada, é nada. Sempre vamos estar pensando em alguma coisa. Nesse nível 1, que é o nível total, ideal, a gente vai abrir o coração e falar coisas lá do íntimo do nosso coração. Por isso que essa comunicação, ela é a ideal. Bom, vamos pensar então numa boa comunicação. Então, vamos falar aqui 10 princípios para uma boa comunicação, pensando no esposo e na esposa. Então, primeiro princípio para uma boa comunicação. Comunicação é sempre uma via de 2 mãos. A que vai e a que vem. Fale, mas também ouça com interesse. Parece que muitas vezes nós queremos falar, mas na hora de ouvir não estamos muito interessados. Precisamos falar, mas precisamos ouvir com atenção completa. Como é atenção completa? É com os olhos também. Porque a pessoa pode estar falando conosco e nós estamos olhando e dizendo: sim, estou ouvindo o que você está falando. Eu estou ouvindo o que você está falando. Não, precisa ser olho no olho. Atenção concentrada significa ouvir de coração e com amor. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 19, a parte B do versículo. Todo homem
seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos usar de uma boa comunicação em nome do Senhor Jesus Cristo. Comunicação é uma via de duas mãos. Aquele que fala tem que ouvir também. Bom, segunda coisa importante para poder contribuir com uma boa comunicação é escolha a hora certa para alguns assuntos. Tem alguns assuntos que precisam ser conversados na hora certa. Por isso nós temos que escolher a hora certa. Não pode ser tarde da noite, não pode ser na frente dos filhos, e nem na frente dos vizinhos ou dos amigos, não em público de jeito nenhum, não quando ele está assistindo o jogo de futebol. Muitas vezes a mulher quer conversar exatamente quando ele está assistindo o seu jogo de futebol, para aqueles maridos que gostam de futebol. Bom, essa não é uma boa hora para tratar daquele assunto. E também não quando ela estiver assistindo a programação que ela mais gosta. Não, vamos desligar a televisão e vamos conversar. Não, deixa ela assistir. Nós temos que escolher a hora certa para conversar sobre alguns assuntos, se nós queremos ter uma boa comunicação. Então, terceiro princípio para uma boa comunicação: fale sempre a verdade, mas a fale com amor. Isso é importante. Colossenses capítulo 3, versículo 9, a parte A do versículo diz: não mintais uns aos outros. Devemos falar a verdade. Devemos falar a verdade sempre, mas falar com amor. Efésios capítulo 4, versículo 25, a parte A do versículo diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A tendência humana é não ser honesto. Essa é a tendência humana. Temos que falar a verdade, contudo precisamos falar esta verdade com amor. Muitas vezes o problema não é o que fala, mas como se fala, em nome de Jesus Cristo. Quarto princípio para melhorar a comunicação: não use o silêncio para frustrar o seu parceiro. Sabe, quem usa esta arma, frequentemente o seu relacionamento estará com muitos problemas e frustrante será. Misericórdia. Sabe aquela pessoa que emburra, que não fala nada, o outro está perguntando e não responde? Isso é coisa de criança. Misericórdia. Não use o silêncio para frustrar. Sabe, tem o lado positivo. Tem hora que a gente está muito irado, nervoso, e poderíamos até falar: olha, eu não vou conversar sobre isso agora, porque eu estou muito nervoso, porém, depois nós vamos falar sobre isso. Agora, não fique emburradinho, não fique fazendo o que você não está ouvindo. Isso não vai contribuir com o seu casamento, com o seu relacionamento, só vai mostrar a criança que está lá dentro daquele homem, daquela mulher. Misericórdia. Então, quinto princípio para poder abençoar essa questão da comunicação: na conversa, não seja precipitado a responder. Quando você estiver conversando, ou seja, principalmente quando você estiver ouvindo, não seja precipitado ao responder. Quantas vezes pensamos que sabemos, sabe, o que o outro vai dizer, então somos precipitados para poder falar. Provérbios capítulo 18, versículo 13, ele diz: responder antes de ouvir é estultícia e passa vergonha, é tolice, e quem responde antes de ouvir com certeza passará vergonha. É o que o livro de Provérbios está nos ensinando. Mas Provérbios capítulo 15, versículo 28, a parte A também diz: o justo pensa antes de responder. Sabe, pense antes de responder.
Deixa a pessoa terminar o seu raciocínio. Muitas vezes não temos paciência com o chefe, temos paciência com muitas pessoas, com as autoridades, até que nos ofendem, mas quando chegamos em casa não temos paciência com a esposa não tem paciência com o marido, então muitas vezes começamos a conversar e o quê? Começa a responder antes mesmo que o outro termine. Misericórdia! Não, sexto princípio importante para melhorar a comunicação: não responda com raiva. Olha que diz Efésios capítulo 4, versículo 26: irai-vos e não pequeis. Misericórdia é o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, uma resposta dura, uma resposta com raiva, é como jogar gasolina para tentar apagar o fogo. Meu irmão e minha irmã, isso não vai contribuir com a nossa comunicação, muito menos com o nosso relacionamento conjugal. Misericórdia. Sétimo princípio importante para abençoar essa questão da comunicação: evite aborrecer o seu cônjuge por falar demais. Essa é a verdade. Falar demais não muda ninguém. Parece que tem pessoas que engoliu uma vitrola e não para de falar em momento algum. Olha que diz Provérbios capítulo 10, versículo 19: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós não podemos ficar falando até aborrecer a outra pessoa. Olha também o que diz Provérbios capítulo 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Se ficar de boca fechada, passa por inteligente. Misericórdia. Olha que esse texto está dizendo. Por isso, não aborreça o seu cônjuge. Marido, não aborreça a sua esposa por falar demais. Esposa, não aborreça o seu marido por falar demais. Misericórdia. O oitavo princípio importante para que a nossa comunicação melhore, fique boa: não culpe ou critique o seu cônjuge o tempo todo. Marido, não fica culpando e criticando a sua esposa o tempo todo. Esposa, não fique culpando e criticando o seu marido o tempo todo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Nós até podemos, meus irmãos amados, corrigir alguém. Seja o marido corrigir a esposa, seja a esposa corrigir o marido. Isso pode acontecer. Contudo, precisamos fazer isso com brandura, não é pelo muito falar. Sabe, tem um ditado que diz que o mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. Não é por falar demais que nós vamos fazer mudança na vida das outras pessoas. Nono princípio para uma comunicação muito melhor: não se envolva em rixas. Bom, o que é rixa? O que é rixa? Olha só o que diz o dicionário: estado de hostilidade entre pessoas. Tudo se torna motivo de disputas e discussões. Sabe, a rixa é assim: eu só estou esperando ele falar para ele ver o que eu vou responder. Eu já estou planejando o que ele vai falar. Eu estou planejando o que vou responder se ela falar isso ou se ele falar isso. Não deixe o seu relacionamento, sabe, se tornar em rixa. Misericórdia. É possível discordar,
é possível discordar sem causar brigas e sem perder o controle. A ira sem controle se transforma em pecado e causa dano na comunicação e causa dano no relacionamento conjugal. Misericórdia, uma palavra áspera pode machucar profundamente o coração, o sentimento, as emoções da outra pessoa. Misericórdia. Provérbios capítulo 17, versículo 14 diz: como o abrir da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Sabe, quando uma represa é rompida, não tem mais como segurar. E é isso que Provérbios está ensinando para nós, sabe? A contenda, as discussões, elas podem se tornar em rixas, é melhor evitar isso. 10º e último princípio para uma boa comunicação no casamento: esteja sempre disposto a comunicar 3 coisas muito importantes que estão no seu coração. Comunicar uma frase assim: querido ou querida, eu estava errado. Querido ou querida, por favor, me perdoe. Querido ou querida, eu amo você. Tem hora que nós temos esse sentimento e não somos capazes de transmitir. Misericórdia. Para tudo isso acontecer, para que a comunicação venha a ser uma bênção, é necessário somente 2 coisas. Primeiro, é necessário o meu querer, o seu querer. Se você não quiser, então nem Deus fará nada, porque você não quer. Então a primeira coisa importante, sabe, para que tenhamos um relacionamento abençoado e uma comunicação abençoada, é querer mudar. E a segunda coisa importante é pedir ajuda de Deus para que você possa mudar. Para chegar na comunicação no nível 1, que é a comunicação total ou ideal, onde os sentimentos, as frustrações, os ideais, os pensamentos, os planos são compartilhados sem medo de rejeição, baseado na sinceridade, na honestidade do coração. É preciso então nós prestarmos atenção nesses princípios, para que a gente não deixe que Satanás venha semear contenda da nossa comunicação. Misericórdia. Da boca do marido sai A, chega no ouvido da mulher B. A mulher fala C e chega no ouvido do homem D. E isso por quê? Porque Satanás está interferindo na comunicação. Misericórdia, misericórdia. Não deixa isso acontecer. A comunicação é muito importante e vocês têm que estar no nível ideal. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, não é um assunto fácil, Senhor Deus amado, e também, Senhor Deus, é muito difícil explanar ele em tão pouco tempo. Por isso eu peço que o Teu Espírito, Senhor Deus amado, abençoe os meus irmãos que estão me assistindo nesse momento, para que eles possam ter em seu relacionamento, no seu casamento, um nível, Senhor Deus amado, ideal de comunicação. Que a comunicação possa ser total, completa, abrindo o coração, sem medo de falar, sem medo, Senhor Deus amado, de mostrar, Senhor Deus, aquilo que está lá dentro do coração. Deus, que toda seta do inimigo, esta caia por terra, para que esses meus irmãos venham ser abençoados, ó Deus de Israel. Assim pedimos a Tua bênção e agradecemos de todo o coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A comunicação é tão importante que existe uma faculdade de comunicação. Em todas as áreas ela é importantíssima e dentro do casamento não é diferente, ela é muito importante. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu casamento, o seu lar, a sua vida, as suas emoções, seus sentimentos. Abençoe sua família, abençoe seu emprego, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?